Durante alguns dias, uma imagem começou a circular pela internet com força total. Ela mostrava um pico isolado no meio do gelo, com 4 faces quase perfeitas, ângulos definidos e uma simetria inquietante. Bastou isso para a pergunta surgir e se espalhar como fogo em palha seca. Existe uma pirâmide escondida na Antártica? A ideia é irresistível. Afinal, estamos falando da Antártica, o lugar mais frio, isolado e menos explorado do planeta. Um continente inteiro coberto por quilômetros de gelo, guardando segredos há milhões de anos. Para muita gente, seria o cenário perfeito para uma civilização perdida, uma estrutura ancestral ou algo ainda mais estranho. E o que muitas vezes não se menciona é que esse gelo não é recente. A Antártica está coberta por camadas espessas de gelo há pelo menos 34 milhões de anos, desde que o continente se separou definitivamente de outras massas de terra e passou a ocupar sua posição atual no extremo sul do planeta. Em algumas regiões, esse gelo ultrapassa 4 quilômetros de espessura, escondendo completamente o relevo original sob uma capa quase impenetrável. Mas a curiosidade pede calma. E contexto. A suposta pirâmide que aparece nessas imagens não foi descoberta por arqueólogos, nem revelada por uma expedição misteriosa. Ela já era conhecida pelos cientistas há décadas. Trata-se de uma montanha localizada na região das montanhas Ellsworth, registrada em mapas, estudada por geólogos e visível em imagens de satélite de domínio público. Além disso, o que vemos hoje não depende apenas de fotografias tiradas do espaço. A Antártica é constantemente analisada com tecnologias avançadas, como radares de penetração no gelo, capazes de mapear o relevo escondido sob quilômetros de gelo sólido. Esses levantamentos já revelaram cadeias de montanhas, vales profundos e até lagos subglaciais gigantes, mas nunca qualquer sinal de estruturas artificiais. O formato curioso tem uma explicação bem menos fantástica, e ainda assim, impressionante. Ao longo de centenas de milhares de anos, geleiras se moveram lentamente ao redor dessa montanha, raspando suas laterais como lixas gigantes. Quando o gelo avança por mais de um lado ao mesmo tempo, ele pode esculpir faces planas e bem definidas. O resultado? Um pico que lembra, com muita força, uma pirâmide perfeita. Esse tipo de formação tem até nome, Nunatak. São montanhas que ficam parcialmente expostas acima do gelo, sobrevivendo como ilhas rochosas em um oceano branco. E o detalhe mais curioso é que formações semelhantes existem em outros lugares do mundo, nos Alpes, no Himalaia, nos Andes, só que fora da Antártica elas não causam tanto espanto. O famoso Matterhorn, por exemplo, também tem um formato piramidal quase perfeito, esculpido pelo gelo e nunca foi confundido com uma construção humana. O mistério cresce, na verdade, por causa do ângulo. Imagens de satélite com sombras longas e contraste acentuado fazem a simetria parecer quase artificial. O cérebro humano adora padrões. Quando vê algo geométrico, imediatamente associa a inteligência, intenção, construção. Esse fenômeno tem nome, pareidolia, a tendência natural de enxergar formas familiares onde elas não existem de fato. E é aí que entram as teorias. Há quem diga que essa pirâmide seria mais antiga que as do Egito. Outros afirmam que a Antártica já foi um continente verde, habitável, lar de uma civilização avançada antes de ser engolida pelo gelo. Algumas versões vão ainda mais longe, envolvendo Atlântida, tecnologias perdidas ou visitantes de fora da Terra. Curiosamente, essas teorias são relativamente recentes. Antes da popularização de imagens de satélite em plataformas como o Google Earth, praticamente não existiam relatos sobre uma pirâmide na Antártica. A lenda, como conhecemos hoje, começou a ganhar força após 2010, impulsionada por recortes de imagens, vídeos virais e fóruns conspiratórios. O problema é que nenhuma dessas ideias resiste ao contato com a ciência. A Antártica é monitorada constantemente por satélites, radares e missões internacionais. Se existisse uma estrutura artificial daquele tamanho, ela já teria sido identificada, documentada e debatida em estudos sérios. E isso nunca aconteceu. Não há blocos talhados, não há corredores, não há inscrições. Apenas rocha. Rocha moldada pelo tempo, pelo peso do gelo e pela paciência brutal da natureza. No fim das contas, a história da pirâmide da Antártica diz mais sobre nós do que sobre o continente. Sobre o quanto gostamos de imaginar que ainda existe algo impossível escondido no mundo. Algo que reescreva a história, algo que nos faça duvidar de tudo. E talvez a verdade seja ainda mais fascinante. Não precisamos de civilizações secretas ou pirâmides enterradas para sentir espanto. A própria natureza, trabalhando silenciosamente por eras, já é capaz de criar ilusões tão perfeitas que parecem obra de inteligência. A pergunta, então, muda um pouco. Não é se existe uma pirâmide na Antártica, mas por quê? Sempre que olhamos para o desconhecido, esperamos encontrar algo construído por alguém.